Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nestor, aqui da Valência, distrito de Caririaçu. E nesta manhã eu quero te chamar a mais uma reflexão da palavra de Deus. E quero chamar você para nós meditarmos no Salmo 46. É um salmo dos filhos de Corá, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temereis, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Dai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há momentos na nossa vida que a gente perde o controle, às vezes a gente se desespera. Porque a vida ela não é um mar de rosa. A vida, principalmente essa que a gente vive aqui nesse planeta, porque eu falo assim porque tem duas vidas, né? Tem a vida que nós vamos ter quando sairmos daqui. Mas essa vida que a gente vive aqui nessa terra, ela é conquistada. E é conquistada com muita luta, às vezes com muito sofrimento. É tanto que o Senhor Jesus, ele chegou para nós e disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a vida ela é de conquista mesmo. E por mais o Senhor também falou para nós que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então, às vezes tem muito sofrimento, momento muito difícil. E a gente tem visto muitas pessoas perdendo a direção diante de uma situação, de situações como essa. Diante de sofrimento, às vezes a pessoa não tem um costume de meditar na palavra de Deus, de estudar a palavra do Senhor, e quando chega no momento difícil da vida, a pessoa, ela quer perder os ânimos, ela quer perder o vigor, a direção, porque ela entende que naquele momento ela está só e às vezes sem opção de vida. E isso tem muita gente vivendo essa situação. Tem muita gente passando por este tipo de sofrimento, sabe? E muita gente desesperada. Mas a gente olha para esse salmo aqui e a gente vai ver que em momento algum o Senhor nos deixa passar sozinho. No livro do profeta Isaías ele diz: se você passar pelo fogo, eu passarei contigo. Se você passar pelas águas, eu passarei do teu lado.
Então a gente vai ver que o Senhor Jesus, em momento algum, Ele nos deixa sozinho. Mas como a gente vai nos consolar se a gente tiver uma vida de meditação na palavra de Deus? Se a gente tiver uma vida com Deus, procurando entender pela sua palavra como fazer a coisa certa. Porque essa palavra, meus amados irmãos, ela é a palavra que nos orienta no momento difícil da nossa vida. Ela é a palavra que nos dá a direção certa, que mostra realmente quando Deus age e quando nós devemos agir. Porque tem coisas que é Deus quem faz, mas tem coisas que é nós que devemos fazer. E às vezes a gente não tem como saber disso porque não procura entender a palavra de Deus ou meditar na palavra de Deus. A gente vê pessoas que têm tempo para tudo nessa vida. Pessoas que encontram tempo para fazer todas as coisas, mas não tem o tempo para meditar na palavra de Deus. E o próprio Salmo, capítulo de número 1, vai dizer que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Só que é poucas pessoas que fazem isso. É poucas pessoas que tentam aplicar a sua vida pelo que está escrito na palavra. Que procuram observar se a pessoa está vivendo de acordo com a palavra de Deus ou não. Porque quando a pessoa está vivendo de acordo com a palavra de Deus, no momento difícil da vida, a gente entende que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A gente vai entender que a gente não deve temer diante do que está passando. Ainda que as águas rugem e se perturbe, porque ele vai mostrar para nós que tem um rio que sai da cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e nós sabemos que o santuário é nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E Deus está no nosso meio, Deus está conosco. Não será abalada, nós não seremos abalados, porque Deus está na nossa vida. O problema é como fazer a coisa direita se eu não procuro ter conhecimento com a palavra de Deus. Não procuro entender, porque o que faz a gente, quando a gente começa a desesperar-se diante de qualquer situação, a gente está dizendo que Deus não é capaz de resolver o nosso problema. Não é capaz de agir em nosso favor. E aí a nossa fé, ela não é o suficiente. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não toma um pontapé inicial. Sem fé a gente não coloca os ânimos na nossa vida. Sem fé, meus amados, a gente começa a pensar negativo. Começa logo a pensar que não vai dar certo, que não é possível. E aí a pessoa passa a ser uma pessoa pessimista. E Deus quer que a gente seja otimista, ainda que as coisas pareçam ser impossíveis aos nossos olhos.
Mas quando a gente anda otimista diante de qualquer situação, aí Deus se apresenta na nossa vida porque a gente estamos depositando a nossa confiança nele. Lembra de Israel quando saiu do Egito? Israel ia na frente, o exército do Egito de Faraó vinha atrás, e agora ele chega diante do mar. Para onde correr? Para que lado ir? Se não tinha mais saída para eles. Agora a única esperança era fazer como Davi fez. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Naquele momento eles clamaram a Moisés. Moisés olha para o céu e começa a conversar com Deus e ele diz: por que tu clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. Quando a gente tem fé, a gente marcha, ainda que seja para um lugar impossível. Agora o povo ia marchar para dentro do mar. Mas quem estava dando a ordem para que isso acontecesse? Deus. E quando Deus manda a gente fazer, a gente não deve duvidar, meus queridos. A gente não deve pensar duas vezes, tem que marchar mesmo. E Deus disse: toca até o cajado nas águas, Moisés. Moisés toca o cajado nas águas, as águas se abriram. E a Bíblia diz que Israel passou por o meio do mar a pés enxuto, porque estava dentro de uma orientação divina. Deus estava dirigindo o povo de Israel. O nosso socorro vem do Senhor. Quem confia no Senhor, meus amados, a Bíblia diz, são como os montes de Sião que não se abala. Não é qualquer coisa que move alguém que está confiando em Deus, que atrapalha a caminhada de quem confia nele. Nada é empecilho para que os projetos de Deus aconteçam na vida de quem confia nele. Deus é Senhor e não perde batalha. Continuando aqui na leitura do Salmo 46, ele diz assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra o derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contra as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Ele diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e saiba que Ele é Deus. Ele sabe o momento dele agir, ele sabe o momento dele fazer alguma coisa. Como é que está a nossa confiança em Deus? É no momento mais difícil da nossa vida que Deus se manifesta para nós, os seus filhos que confiam nele. Que ele mostra quem ele é. Como eu falei no início, tem coisas que é para a gente fazer, mas tem coisas que só Deus faz. E a gente vai tomar conhecimento disso quando a gente começa a meditar na palavra de Deus. Quando a gente começa a colocar em prática isso aqui.
meditar de manhã, de dia e de noite. Aí a gente vai entender quando é nós que deve fazer e quando é Deus que deve fazer. Porque tem pessoas, amados, que está frustrado porque quer que Deus faça o que Ele é para fazer. Como também existe pessoas que estão frustradas porque quer fazer o que é para Deus fazer. Existe essa contramão da vida. Pessoas querendo realizar aquilo que só Deus pode fazer. Como também existe pessoas querendo que Deus faça o que Ele deve fazer. E todos os casos causam frustração. Porque uns esperam demais em Deus e Deus nunca vai fazer. Porque não é para Ele fazer. Já tem coisas que é para Deus fazer e Ele não faz também porque a gente está tentando fazer no lugar dEle. E a gente devemos nos colocar no nosso lugar, lugar de servo e de serva de Deus. E fazer somente aquilo que Ele nos ordena fazer. O nosso dever como servo é obedecer. E quando a gente começa a obedecer, aí Deus completa na nossa vida aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, e a sua vontade. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ora, acrescentar as demais coisas, isso aí só Deus faz. Agora, buscar o reino de Deus, quem deve fazer é nós. Quem deve procurar obedecer a Ele é nós, não é Ele fazer isso na nossa vida, não. Porque tem pessoas que aceitam Jesus, e a Bíblia diz: conheça a verdade, ela libertará você. Tem pessoas que aceitam Jesus e espera que Deus tire tudo que está ruim na vida dele. Quando isso, quem deve fazer é a gente. A gente vai lendo a Bíblia, conhecendo a verdade e vai se libertando, vai tirando aquilo que não agrada a Deus. Deus manda a lei por Moisés. Agora, para obedecer a lei, quem tinha que fazer isso era o povo. Então Deus dá as dicas para nós. Ó, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Obedecer essa lei, quem deve fazer é nós. Obedecer às ordens de Deus é nós que devemos obedecer. Mas tem pessoas esperando que Deus faça. Não, eu nasci assim, então Deus deve tirar isso aqui de mim. Não, irmão, é você que tem que tirar. Olha a verdade, o que é que a verdade diz? Não pode. Então pronto, não faça mais. Se não pode, então não faça. Se você não deve falar isso, então não fale mais. Se você não deve se comportar assim, se a Bíblia diz que a gente não pode se comportar dessa forma, então não se comporte mais. É a gente que deve fazer isso. O apóstolo São Paulo disse: aquele que furtava, não furte mais. Não ande como você vivia no passado. Ande agora em novidade de vida. Ele disse: não entristeça o Espírito Santo. São coisas que é a gente que tem que fazer. Não é Deus que tem que fazer na nossa vida. É a gente. Agora, nos proteger de uma epidemia como essa que está vindo, uma pandemia dessa que está acontecendo no planeta,
aí é Deus quem faz, aí não é nós não. Uma solução, por exemplo, a gente está vivendo em um momento de crise, as portas quem abre é Deus, então são coisas que Deus faz. Curar um enfermo, quem cura é Deus. Expulsar um demônio, quem expulsa é Deus. Tem coisas que Ele faz. Agora o que é para nós fazer, quem tem que fazer é nós. Só quero te chamar a tua atenção para você entender uma coisa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, porque há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Esse rio é o Espírito Santo dentro da gente, que alegra a nossa vida, alegra o nosso ser. Nos momentos difíceis da nossa vida, Ele está ali sempre presente. A Bíblia chama Ele de Consolador. Ele é aquele que nos consola, aquele que nos reanima, que nos dá ânimo no momento difícil da vida. Ele cuida da gente. Esse Espírito Santo que está falando com você nessa hora, que está trabalhando dentro de você, porque Ele conhece o profundo e o escondido. Ele sabe da necessidade de cada pessoa, o que cada pessoa precisa ouvir e aprender da sua parte. E Ele age segundo as nossas carências, a nossa necessidade. E é por isso que Ele me deu essa palavra nesse momento, para transmitir para você, para dizer para você que você não está sozinho, que a tua confiança deve ser maior nele, e que a única coisa que você deve fazer é a tua parte, através das Escrituras. A parte dele quem faz é Ele. Não se desespere, não se agonie, senão você vai entrar em uma frustração, e essa frustração pode te levar a uma depressão. E Deus não quer que isso aconteça com você. Espera nele, o que é para Ele fazer, Ele é quem vai fazer. Se você estiver esperando também que Ele faça em você aquilo que é para você fazer, aí você também está fazendo a coisa errada. Você precisa fazer o que você deve fazer. Não espera em Deus, porque a graça que você precisa já está na tua vida. Ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quanto mais você se interessa, mais a graça de Deus ela vai te bastando. Ela vai completando o que precisa ser completado. Entenda isso. Faça o que você deve fazer. Muda a tua vida. Muda teu comportamento, tua forma de ser. O que for para você fazer, faça. Deus não vai mudar. A palavra dele, ela muda quando a gente começa a obedecer ela. Aí ela vai... Você toma o passo por fé, porque eu falei no outro vídeo, que a fé, ela nos leva a dar o primeiro passo. Ela nos leva a dar o pontapé inicial por qualquer ação que a gente deve fazer. É para isso que a fé serve. Porque sem fé você não acredita que é possível.
você é uma pessoa pessimista. Mas quando você tem fé, ainda que as coisas sejam impossíveis, mas você está ali insistindo, porque você acredita em alguma coisa que vai acontecer. E isso é fé. Acredita que Deus vai criar algum mecanismo e fazer acontecer. Eu ouvi um testemunho esses dias de alguém que eu achei interessante. Essa pessoa disse que quando ele era pequeno, ele ia num caminho e de repente ele viu um animal que vinha ao seu encontro. E ele fechou os olhos ali para se proteger, pedindo a proteção de Deus. Fechou os olhos assim, quando ele abriu os olhos, ele estava em casa. Parece uma brincadeira. Mas o que é impossível para Deus? Essa pessoa me contou isso aí, e a pessoa que me contou disse que isso aconteceu com o pai dele. E é daqui de Caririaçu. Então, meus amados irmãos, para Deus não há nada impossível. O que a gente precisa fazer é ter confiança nele. É não duvidar do que Deus pode fazer. Sabe? Então, quando a gente toma o pontapé, dá o pontapé inicial, aí sim, aí Deus entra com providência. Assim como foi com Lázaro, né? De repente, Lázaro adoece. O que era para... Jesus não poderia saber que Lázaro estava doente? Poderia, que ele é Deus. Jesus, para poder ir lá em Lázaro, quem foi que aconteceu? As irmãs dele mandou chamar ele. Sabe por quê? Porque aquilo que é para nós fazer, quem tem que fazer é a gente. Jesus não era amigo de Lázaro, não é uma pessoa que ele amava tanto? Por que Jesus não foi lá, sabendo que ele estava doente para morrer? Ele não é Deus? Mas não, ele ficou lá e as irmãs de Lázaro mandaram chamar ele. Quer saber mais? Jesus se atrasou para ir lá em Lázaro. Mas nunca é tarde quando é uma coisa que Jesus vai resolver, irmão. Ele nunca chega atrasado. Ele resolve na hora certa. Ele disse, olha, isso aconteceu para que o Filho do Homem seja glorificado nele. Então era o momento certo de ressuscitar Lázaro, era aquele mesmo. Jesus não chegou atrasado. Chegou atrasado para nós, seres humanos. Que a gente quer que as coisas aconteçam na hora certa. Mas Jesus chegou no momento certo, que era para o nome dele ser glorificado. E aí, ele chegou lá, chamou Lázaro para fora. E quem disse que ele não tinha que obedecer à ordem de Jesus? De repente, Lázaro sai para fora, vivinho. Porque a palavra de Jesus tem poder para mudar tudo. O que nós precisamos é obedecer. Lázaro, vem para fora. Se Lázaro quisesse ficar lá dentro, ficava. Era só não vir. Mas quando obedece, aí Lázaro teve vida novamente. Sabe por quê? Porque obedeceu a voz de Jesus, saindo para fora. Obedeça também. Começa a fazer diferente. Não deixa para meditar na Bíblia só no dia dos cultos, não. Porque tem gente, irmão, veja só, que vai para a igreja e ele pensa que aquele momento que ele vai para a igreja é o momento de ler a Bíblia. Não é. No dia que ele vai para a igreja, ele vai para dar um culto para Deus. Mas tem gente que vai para a igreja, chega lá, se senta e abre a Bíblia e fica lendo a Bíblia como se aquele momento fosse o momento de ler. Não é, irmãos. O momento de ler a Bíblia não é ali, é em casa. Lê em casa. Passa a semana todinha sem pegar na Bíblia, aí no culto quer ler a Bíblia? Como se meditar? Quando está um louvor cantando, às vezes alguém com oportunidade, trazendo um versículo, uma coisa.
Agora, quando a gente lê em casa, a gente chega lá preparado. Amém, meus queridos? Que essa palavra possa trabalhar na tua vida, naquilo que você precisa. Porque o Espírito Santo conhece o profundo e o escondido. E Ele sabe do que você precisa receber nesse momento. Eu quero convidar você para confessar Jesus como único Senhor e Salvador da tua alma. Você que não aceitou Ele ainda. E quero também convidar você que está afastado para voltar para os caminhos do Senhor. Você que está afastado. Peça perdão aí onde você está e eu vou apresentar você a Deus em oração. Como também eu quero orar por você que está passando por esse momento difícil. Querendo ser Deus ou então esperando que Deus faça as suas coisas. Ou então você que está desesperado por causa da luta que está enfrentando, a batalha que está enfrentando. Eu quero orar por você. Deus tem a solução para o teu problema. Como você que me pediu oração outro dia, nas redes sociais, no caderno de oração, na minha Bíblia, na sacola de oração. Eu vou orar por vocês nesse momento. E por todos quantos estão nos ouvindo, através das redes sociais. Amém? Fecha teus olhos. Querido Deus, Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Pai, nesse momento, Senhor, eu clamo por este povo. Eu intercedo por esse povo, Senhor. Meu Deus, que nesse momento está te confessando, como os que estão se reconciliando comigo, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão passando por um momento difícil na vida. Deus, como os que pediram oração, Pai. Ah, Jesus, como os que estão nos ouvindo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, visita todos nesta hora. Apaga o nome dos que estão te confessando, Senhor, do livro da culpa e escreve no livro da vida, Senhor. Ó Deus querido, se revela cada dia para teu povo. Senhor, entra com providência, Senhor, na vida daqueles que estão, Senhor, atormentados. Na vida daqueles que estão vivendo uma vida de tribulação, Senhor. Quem sabe por causa de uma frustração. Quem sabe por alguma decisão que tomou errado, Pai. Deus, o Senhor, que é o que conhece o profundo e o escondido, Pai. Entre com providência nesta hora, Senhor, sobre a vida do teu povo. Meu Deus, o Senhor sabe o que nós precisamos antes de nós pedirmos a Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Estende as Tuas mãos, Senhor, sobre teu povo nesta hora. Meu Deus, sobre esse momento de pandemia, Senhor, no nosso país, em todo o planeta